No vídeo de hoje vamos falar de 4 motivos que podem fazer o seu instrumento perder o som, tá bom? Vamos trabalhar estes 4 motivos que podem fazer seu instrumento perder o som. Bom, primeira das questões, quando um músico me fala assim, meu instrumento perdeu o som, estava soando, de repente abafou, enfim. A primeira pergunta que eu faço é se o instrumento foi ajustado. Então a primeira questão é, o ajuste do instrumento. É de fundamental importância o ajuste do instrumento, que ele esteja bem ajustado, que ele esteja totalmente ajustado. Porque é normal que o instrumento tenha uma variação sonora. Às vezes ele está um pouco mais fechado, às vezes um pouco mais aberto, até por uma das questões que a gente vai falar mais adiante, que é o clima. Então é normal, porém, quando o instrumento está ajustado, igual esse aqui que eu estou finalizando o trabalho de ajuste, o instrumento se torna mais estável. Então o ajuste dele fica mais estável, tá? Então, primeira questão é essa, falta do ajuste. Os caros amigos que nos acompanham, eu sempre vou falar do ajuste. É incrível aqui no Brasil como tem instrumento desajustado. Tá? Então eu sempre vou bater nessa tecla. A primeira questão é ajuste. Não tem como a gente partir para questões mais importantes se a primeira já está fora. Tá? Inclusive podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp que eu vou te passar as opções de ajuste e de como enviar o instrumento. Você já ajustou o seu instrumento? Eu pergunto, pode até responder aqui embaixo. Se o instrumento está ajustado, você tem certeza mesmo, não aquele ajustezinho básico que às vezes você compra numa loja, mas o ajuste mesmo. Ele já foi ajustado de fato, né? O instrumento, isso é muito importante, tá bom? Então isso é algo de importância principal para o seu estudo. Então eu sempre vou bater nessa tecla. A gente só consegue ir para as questões mais avançadas, né? O timbre está mudando aqui e acolá, se o instrumento estiver ajustado. Se o instrumento tiver sido ajustado, se não, não adianta, tá bom? Eu lembro que quando eu dava aula de violoncelo, alguns alunos me procuravam, né? Ou pessoas que ainda não eram meus alunos procuravam e falavam, Felipe, eu quero fazer aula de violoncelo. Tá bom, vamos iniciar as aulas. Eu quero que você me ensina o capotasto. Pode ser, mas deixa eu analisar você tocando. Então a pessoa tinha outros problemas técnicos muito mais básicos, né? Som irregular, fazendo barriga, empurrando, afinação imprecisa, vibrato, e queria fazer o capotasto. Não dá, porque você precisa consertar problemas antes. A mesma coisa que eu falo assim, eu quero fazer um andar aqui em cima. Tá bom, mas tem estrutura? Não, então não dá. Então é a mesma coisa, a gente não pode falar de problemas mais avançados sem falar do ajuste, tá? Então esse canal é muito em função para falar de ajuste, tá? Então é isso mesmo. Falta do ajuste ou ele nunca foi feito. Primeira questão. Segunda questão, tá? Muito importante, que pode fazer que seu instrumento perder o som. São cordas velhas. Muitas das vezes o músico acha que porque toca só na igreja, não, eu toco só na igreja, tá bom, então não precisa ajustar o instrumento, né? Eu só estou estudando, não precisa ajustar e trocar a corda, e deixa a corda ficar velha, tá? Então, o segundo motivo é esse. A corda, ela não fica velha de repente, ela fica velha aos poucos, obviamente. O som do seu instrumento não perde de repente. Então ele vai perdendo aos poucos também, e você não vai percebendo. É igual quando você está com um pneu muito velho, ele vai gastando aos poucos. Então o seu ouvido vai acostumando com aquela qualidade que vai perdendo, tá bom? Isso é muito importante. Terceira questão, mudanças climáticas. Às vezes a gente tem uma mudança climática muito repentina, muito abrupta, tá? Que essas mudanças climáticas são, por exemplo, as mudanças climáticas, muito frio, muito calor, muito úmido, entra o inverno, então o instrumento responde, a gente mesmo responde a isso.
nosso corpo responde a isso, tá? Nosso corpo responde a essa diferença, tá? Então é normal isso. O instrumento abafou, o instrumento soou, não tem nenhum problema, isso pode ocorrer. Claro que se o instrumento está ajustado, isso é atenuado. E quarta questão, que está ligada com todas elas, descolagens. Muitas das vezes o instrumento teve algumas descolagens e o músico não percebeu. Tem um vídeo aqui que eu ensino a analisar se o seu instrumento teve descolagem. E aí o que vai acabar acontecendo? Você tem som vazando, você tem som vibrando, tudo isso vai fazer, no geral, seu instrumento perder o som, tá? Tudo isso vai fazer, no geral, seu instrumento sumir o som, tá bom? Então, essa são os 4 fatores que podem fazer seu instrumento perder o som. Espero que tenham gostado desse conteúdo, analise e veja qual é o seu. Aqui, como a gente recebe instrumentos de todo o Brasil, para ajuste eu falo, o instrumento vai chegar, toca bastante, ele leva de 30 a 90 dias para abrir o som. Por quê? Porque é o tempo em que o instrumento vai levar para ter uma alteração de maturação sonora, às vezes naquela região mais úmido, mas realmente muda mesmo. Por exemplo, um arco, uma crina, às vezes fica mais frio, mais úmido, a crina solta um pouco. Isso é normal acontecer, não pode muito, mas é normal isso acontecer, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar.